Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do nosso ciclo, O Esplendor Caótico do Mundo, promovido pela PASC, a Plataforma das Associações da Sociedade Civil, neste caso em parceria com a Dária Acordar. É já a 25ª sessão deste ciclo, que, como se depreende pelo nome, procura refletir sobre as grandes questões do mundo, da geopolítica global. Este ciclo insere-se no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. É um dos grupos de trabalho ativos da PASC, a par do grupo de trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território, e do grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Neste ciclo, em Peço desculpa. particular, neste ciclo, em particular, que é coordenado por mim próprio, pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, temos, naturalmente, abordado as grandes questões da geopolítica. Lembro que o primeiro debate foi sobre a Ucrânia, e de então para cá temos, de facto, debatido as grandes questões, as guerras em conflito. Nós vivemos, como todos sabem, um período de grande turbulência. Ainda na passada sessão fizemos um primeiro balanço do mandato enfim, do presidente reeleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas já abordámos a questão da guerra em curso também na Palestina, do Irão. Mas temos também, neste ciclo, dado uma particular atenção ao espaço da lusofonia, daí que tínhamos já também promovido vários debates sobre os vários países da CPLP. Eh, Hoje vamos falar de Moçambique, o que se passa em Moçambique, é o tema de hoje. Não é a primeira vez que falamos de Moçambique, sendo que na primeira vez que falámos sobre Moçambique, circunscrevemos mais a nossa atenção ao que se passava em Cabo Delgado. Como todos sabem, é uma região do norte de Moçambique, que estava a ser muito assolada, enfim, com uma série de incidentes. Entretanto, a situação, enfim, não sendo a mesma, enfim, o foco de preocupação de Moçambique generalizou-se, porque, portanto, houve eleições que foram contestadas a nível nacional, ou seja, hoje há uma crise que não é apenas local, regional. Hoje há uma crise política, enfim, de âmbito nacional, e é sobre isso que iremos falar, até porque em Portugal, muitas vezes, infelizmente, eu diria, o espaço da lusofonia, o espaço do mundo de língua portuguesa não merece a devida atenção, e quando merece é sempre pelas piores razões, e portanto importa ouvirmos quem sabe, quem conhece, falar desse mundo lusófono, desse mundo de língua portuguesa que nos diz tanto. Hoje temos connosco uma vez mais o Delmar Maia Gonçalves, que é presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, que é uma associação da PASC. Aliás, o Delmar Maia Gonçalves, precisamente, em nome do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, foi um dos eleitos no último sábado, na última Assembleia Geral, este sábado, para os novos órgãos sociais da PASC, cujo mandato, entretanto, começou e que irá estender-se por 3 anos. E é uma pessoa que, pelo seu cargo institucional e pelo seu trajeto de vida, conhece profundamente a realidade moçambicana, e eu bem sei disso. O Delmar, vivendo em Portugal, tem contactos muito profundos, muito próximos com as pessoas de Moçambique, e o Delmar tem essa dimensão que é muito característica dele e que eu conheço e que eu valorizo bastante, que é uma pessoa não sectária, ou seja, dá-se com as várias correntes, tem canais de comunicação, de diálogo com as várias correntes. Isso é sempre meio caminho andado para termos uma visão mais lúcida, mais ampla do que realmente se passa. Portanto, vamos agradecendo muito a presença do Delmar, vamos dar-lhe então a palavra, Delmar, e depois, naturalmente, como sempre acontece, o debate será extensivo a todos os presentes. Delmar? Delmar, boa noite. Boa Posso só dizer noite. uma coisa, Renato? Estávamos Força. aqui. É só para um bocadinho dizer aquilo que antes de começarmos a gravar estava aqui a dizer ao Delmar. Normalmente.
preparamos estes temas que vamos falar com os nossos convidados, sendo que eu estava a dizer ao Delmar que, dentro do tempo disponível que tive, e estando atenta aos mídias, nomeadamente à televisão e aos jornais, aos vários canais de televisão portugueses e aos jornais portugueses, relativamente à situação de Moçambique, de facto, houve uma altura em que havia alguma abundância de notícias por causa da situação de Cabo Delgado, que já falámos também com o Delmar, mas depois, eh, agora, há poucas notícias, o que aparenta, houve um problema, houve as eleições presidenciais, houve um período mais complicado, mas relativamente à situação social, aparenta algumas melhorias ou que não há tantas questões, normalmente não havendo notícias, parece que não há tantos problemas, mas eu não sei se isso reflete a realidade e gostávamos muito que o Delmar nos dissesse qual é a situação atual que se vive em Moçambique, não só em Cabo Delgado, porque essa foi objeto, mas também já agora gostávamos de saber o estado em que está, como de uma maneira geral o que é que aconteceu no pós-eleições e como está a sociedade moçambicana e para onde caminha. É um bocadinho isso. Renato, posso já responder Força, força, ou força, ainda? força. Sim, bom, aqui, em relação ao Cabo Delgado, obviamente que eh, não está uma situação como estava anteriormente, não é? Mas não existe paz em Cabo Delgado, não é? Continuam a morrer jovens soldados moçambicanos que eu conheço este tipo de situação já por experiência própria, em que os jovens eram recrutados para o serviço militar obrigatório e isso significava ir para a guerra, independentemente de ter experiência de combate ou não. O meu irmão foi para a guerra sem ter tido experiência nenhuma de combate. Portanto, na altura diziam que era portanto, estar ao serviço da pátria e defender a soberania do país. Portanto, foi uns 16 anos de guerra civil que houve em Moçambique, em que grande parte da minha família foi recrutada compulsivamente para ir combater e nem sabiam bem o quê, não é? Porque só se dizia que eram bandidos armados e não se sabia mais nada, não é? Uhum. As pessoas iam combater sem nunca terem estado a treinar, nem sequer terem vivido uma vida militar, nunca. Portanto, era E sem saber bem o propósito, não é, o Delmar? propósito, exatamente. O E, que é portanto, isso terrível. continua, exatamente, isso continua a acontecer, obviamente, e existem muitos soldados moçambicanos, muito jovens, que vão para lá, que acabam por morrer, porque, enfim, do outro lado, se calhar existem mercenários, se calhar gente bem treinada, se calhar, enfim, todo tipo de gente que vai para lá também fazer a parte do outro lado, não é? Que tem a Uhum, ver com os adversários que defendem, têm uma agenda própria, não é? uhum. Agora, claramente não existe paz, mas, enfim, não está em uma situação crítica como já esteve, não é? Certo. Mas isso não se pode, portanto, não se pode dizer que Moçambique neste momento está tranquilo quanto à situação em Cabo Delgado, de forma alguma, não. Agora, relativamente ao que se passou durante as eleições presidenciais e as eleições autárquicas, claramente houve fraudes, isso aí está comprovado, houve pessoas mesmo do próprio partido no poder, o Partido Frelimo, que afirmaram isso publicamente, que questionaram os procedimentos, a forma de ser, a forma de estar. Uns até propunham que fossem para a oposição pela primeira vez e que aprendessem com isso, talvez as coisas mais tarde mudassem.
e realmente este cenário acabou por não acontecer, né, de mudança de poder, mas mesmo depois de terem sido anunciados os resultados, que foram para mim escandalosos, porque, repare bem, o Parlamento moçambicano passou a ser constituído por 171 deputados da Frelimo, 171. A oposição toda, conjunta, só tem 73 deputados. Portanto, a Renamo, Podemos e MDM só têm 79 deputados, todos eles em conjunto. E da Frelimo tem 171. Uma situação de fraude, quer dizer, devia pelo menos haver um certo equilíbrio, mas não, as pessoas apostaram numa fraude que permite que o partido no poder fique confortável com 171 deputados e a oposição com 79 apenas. Oh, Delmar, É? desculpa interromper. Sim, Quando dizes sim. as pessoas apostaram, o que é que isso quer dizer? Quero dizer que deviam ter usado o bom senso, não é? Porque, havendo fraude, pelo menos que fosse uma coisa, um tipo de fraude razoável, não é? Eu não Então, estou, eu não aceito fraude alguma, não é? Mas certo. nem isso não tiveram o mínimo de Certo. vergonha, não tiveram o mínimo de vergonha, Portanto, e assumiram que nós temos a maioria absoluta, 171 deputados, a Renamo tem 28 deputados, o MDM tem 8 deputados e o Podemos, que apanhou a boleia do candidato Venâncio Mondlane, porque o Podemos não existia, temos de ser honestos, o Podemos não existia. O senhor Forquilha, que é o presidente do Podemos, sabe muito bem disso. Se não fosse o Venâncio de Mondlane, ele nunca seria eleito deputado. Estaríamos com o mesmo cenário de sempre, que era Renamo, Frelimo e MDM. O Podemos apanhou a boleia do Venâncio Mondlane e tem 43 deputados. E, recentemente, até saíram notícias em Moçambique que muitos deputados eleitos pelo Podemos foram encontrados na rua, recrutados na rua, sem qualquer tipo de CV, currículo, para dizer que uhum. olha, tu tens isto, precisamos de ti. Portanto, e essas pessoas não tomaram posse como deputados, foram eleitas sem terem, portanto, tomado posse. Entretanto, foram substituídas por outras, não é? E isto é para mim, só isso já é vergonhoso, portanto. E eu acredito que após este mandato, que vai terminar após 4, 5 anos, de certeza absoluta, e agora anuncia-se que o próprio Venâncio Mondlane vai fundar, já fundou ou apresentou a candidatura para a formação do novo partido político, que é a Ana Malala. De certeza que o Podemos desaparece do mapa outra vez, porque vão ficar os partidos tradicionais, Frelimo, Renamo, MDM e Ana Malala, que não sei se vai conseguir mais deputados que os outros, não sei, isso já tem a ver com os moçambicanos. Mas, de qualquer forma, isto começou já com as eleições autárquicas, e nas eleições autárquicas, a Frelimo, mais uma vez, com as fraudes, infelizmente, não é? Porque eu tenho muitos amigos, gente séria, da Frelimo, que admite que, epá, que nunca poderia ser assim, porque as pessoas realmente não têm noção da realidade, não é? Não têm, não têm. Oh, Delmar, Então, repare bem, de 75 municípios, o Partido Frelimo teve 60 municípios. certo. Oh, Delmar, mas E quando a Renamo diz, teve 4 e o MDM teve 1. pronto, Mas ainda tinha, antes de anunciar isto resultou de uma retificação do Conselho Constitucional. Porque se o Conselho Constitucional não tivesse corrigido, a Renamo não teria nenhum. Portanto, seriam 64 municípios da Frelimo e um do MDM.
Eh, Renato, Delmar, mas sim, então, quando eu não sei, são palavras suas, mas quando afirma que as eleições autárquicas e as eleições presidenciais ou legislativas para a Assembleia são fraudulentas, isso está comprovado ou é uma percepção sua ou está a não, dizê-lo por causa dos resultados? não, não, Outra não, repara pergunta. bem. Sim. Outra pergunta: há entidades de supervisão, como existem nos vários países, onde essas questões estejam a ser analisadas ou tenham sido suscitadas pelos que, pelos outros partidos que entendem que são vítimas ou que ocorreu fraude e o processo foi de alguma forma escrutinado. eh, Estou a, estou a Sim, perguntar. sim, eu compreendo essas perguntas, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: eu acho que a comunidade internacional está se borrifando para o que se passa em Moçambique e até posso alargar mais, dizer que é o que se passa em África. Em África, nós estamos na pré-primária da democracia, na pré-primária. E tanto a União Europeia como todos os outros países, enfim, Estados Unidos, eh, Canadá, e China, Rússia e todos os outros, enfim, também de cultura do tipo ocidental, democracias consolidadas, estão-se borrifando, porque o que interessa é a defesa dos interesses de cada um desses países. E, portanto, a China está em Moçambique defendendo os seus interesses. A Rússia está em Moçambique defendendo os seus interesses. Os Estados Unidos estão em Moçambique defendendo os seus interesses. A União Europeia está em Moçambique defendendo os seus interesses. Então, estão-se borrifando se morrem moçambicanos, se não morrem, porque todas as eleições que houve em Moçambique, houve sempre mortes, houve sempre assassinatos, houve sempre fraudes, e no final até há observadores da União Europeia que dizem assim, bem, enfim, foram eleições livres, mas com alguns percalços, alguns problemas, falta de transparência em alguns postos de recenseamento, em algumas mesas de voto, e pronto, e ficam por aí, e é o relatório que sai sempre, e nós já estamos, é um disco riscado, nós sabemos, nós vemos. Isto aqui, há gente séria no Partido Frelimo que diz claramente isto. Não, isto não pode ser assim. Nós Mas, temos de Delmar, aceitar que existem fraudes e nós temos de encontrar um mecanismo de prevenir essas fraudes. certo, Agora, Mas, ó, se as Delmar, pessoas sabem, se mas, as pessoas sabem que existem Delmar, fraudes, não são as instâncias internacionais, ainda que admitam cá a fraude, que podem dizer, não declarar, vamos lá ver, tem que ser o país e os seus órgãos a encontrar depois a forma de haver eleições livres e verdadeiramente democráticas. Não pode sim, ser um mas país, então, não pode então ser uma vamos. instância internacional admitindo Não, até então nesse a caso falta de transparência, vamos a dizer, esperar não vamos. sentados, vamos esperar sentados, Bom, está bem, porque mas também. se formos depender, repare bem, ali em Moçambique existem algumas figuras que são consideradas quase, eu não sei o que é que se passou em 7 de setembro de 1974, quando houve a transferência de poderes de Portugal para Moçambique. Eu não sei o que é que aconteceu aí. Eu gostava de perceber, porque algumas das figuras dessa época eh, entendem que aquilo que se passou foi a transferência de poder de Portugal para a Frelimo e acabou, ponto final. Eles são os donos de Moçambique. Aliás, não é por acaso que se dão ao luxo, muitos deles são super ricos e enriqueceram
tem minas, tem propriedades de todo tipo, mais algum, e ninguém questiona coisíssima nenhuma, porque quem questionar corre o risco de ser silenciado da pior forma possível, não é? E essa é Mas, a realidade. Infelizmente, é assim, eu digo isto, eu não sou político, não sou político como muitos são. Eu acompanho a situação política em Moçambique diariamente e eh, preocupado, Estamos a não ouvir é? mal. Não estão a Preocup- ouvir mal. agora está mais baixo, Telma. Está mais baixo, Delmar. Sim, eu fico preocupado com a Agora está bem, situação está bem. com a situação em Delmar, Moçambique. vamos, desculpa Sim, lá, vamos por partes. Antes de mais, enfim, há aqui vários pontos que convém serem aprofundados. Bom, antes de mais, essa remissão para o que se passou há 50 anos parece mais do que pertinente. Aliás, eu escrevi um texto até recentemente, enfim, com um título um pouco provocatório. 50 anos depois é tempo de pedir desculpas, porque, de facto, acho que o processo da descolonização foi particularmente caótico e catastrófico e as consequências ainda se fazem sentido, nomeadamente em Moçambique. Ou seja, há aquele ditado célebre, não é? Que nasce torto, tarde ou nunca sem direito. Ou seja, os países que supostamente estavam a ser libertados, todos eles passaram a ser dirigidos por regimes de partido único, ou seja, foi uma entrega direta para mais, na maior parte dos casos, países sob a órbita soviética. Isso obviamente enviesou muito o processo. Entretanto, esses países abriram-se ao multipartidarismo, pelo menos formalmente. Enfim, tu descreveste há pouco sobre o que se passou em Moçambique. Enfim, diz-se também sobre outros países africanos e não apenas sobre os outros países africanos de língua portuguesa, como tu sabes. Ou seja, há uma encenação democrática em que o poder vigente assegura a vitória, mas negocia antecipadamente a percentagem dos partidos da oposição. Portanto, o que estás a dizer é que isso uma vez mais se passou, sei que neste caso nem sequer houve essa preocupação de manter alguma equidade, manter exatamente. a aparência democrática. Mas ponto um, o que estava a dizer a Paula também faz sentido, ou seja, e para mais nesta circunstância que nós estamos a viver, enfim, com a turbulência geopolítica, Estados Unidos, Ucrânia, Israel, China, obviamente, eu percebo o teu lamento, que a África, enfim, fica esquecida, mas o ponto é o seguinte: se os africanos, isto não há nenhuma acusação, porque todos nós somos corresponsáveis, não é? Desde logo por aquilo que se passou há 50 anos. Mas se os africanos não asseguram, enfim, eleições minimamente Livres. livres e sérias, enfim, também não são todas, não é a ONU, nem são os europeus, nem. Não há nenhuma instância internacional que eu conheça que Não, mas possa repare entrar num bem, país e a quanto dizer eu não tempo. reconheço estas eleições. Sim, Num país... repare bem, eu tenho de questionar isso. Há quanto tempo é que o problema de Israel, isto é, aquele problema, o que se tem passado em Gaza, há quanto tempo isso sucede, não é? Em Gaza, como está agora, quando é que começou? Não estou a Mas, falar do problema israelo-palestiniano, não, sim, isso já existe há muitos anos, mas a destruição quase completa de Gaza, enfim, há quanto tempo sucede? Uh, Depois, a questão da Ucrânia, há quanto tempo existe também, por como está, não é? Aquilo que sucedeu na Ucrânia, há quantos anos? Agora, repare, volta um bocadinho atrás e repare bem quantas eleições já houve em Moçambique em que a Renamo, por exemplo, reclamou que houve fraudes e até houve delegações da própria União Europeia, que foi a Moçambique, convencer o líder da Renamo a aceitar os resultados. E o então líder, que era o Afonso do Acama, que entretanto morreu, e que sinceramente muita falta faz à atual democracia em Moçambique,
assim como o líder também do MDM que faleceu, o Davis Simango, também que faz falta à democracia atual de Moçambique. Foram dois líderes, enfim, fundadores dos respectivos partidos, que, entretanto, morreram e, sinceramente, os seus partidos foram entrar num período quase de falência, de alguma forma pode-se considerar que ficaram relativamente moribundos, né? A ausência deles são órfãos desses líderes, tanto o Arnam como o MDM. Não é por acaso que de repente surge. Aliás, o Venâncio Mondlane, quando surgiu, começou a pedir, enfim, que deixassem liderar a Renamo, e, enfim, desse conflito acabou por sair da Renamo, conflito porque o atual líder também não concordou, porque havia regras definidas dentro do partido, era preciso ter 15 anos como membro, etc. Mas pronto, e neste momento, portanto, o que se vê é que o Venâncio Mondlane aliou-se, juntou-se ao Podemos e o Podemos foi eleito para a Assembleia da República com o número de deputados que eu disse, 43 deputados. E, Mas e achas, o, e o achas que o Venâncio, Venâncio o Mondlane, Venâncio já agora, o Venâncio, achas que foi um epifenómeno ou é alguém foi, que. não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Ele arrastou com ele o Podemos. O Podemos conseguiu ser eleito para o Parlamento, era um partido que quase não existia, existia a Renamo, a Frelimo e o MDM, mais Mas achas, nada. Delmar, mas Mas achas, mas eu não, não. mas desculpa, mas Paula, desculpa que sim, a minha pergunta acho que não sei se foi bem compreendida. sim, sim. Eu quando disse era um epifenómeno, era, ou seja, era alguém que apareceu agora e ocupou um vácuo que tu bem assinalaste e não tem futuro, ou pelo contrário, agora com uma nova, com um novo, com uma nova plataforma partidária, é alguém está para ficar. Essa é a minha questão. Não, eu não tenho, se não acabar morto, não é? Eu acredito que ele é um político a ter, aliás, desde o início, é o político a ter em conta. Repare bem, a 9 de janeiro, o então presidente Filipe Jacinto Nunes reuniu-se com a oposição, fez um encontro com a oposição e com o atual presidente, o Chapo, que era secretário-geral da Frelimo. Portanto, juntou o Suf Momad da Renamo, o Forquilha do Podemos, o Simango do MDM e o Salomão Muxanga da Nova Democracia, que é um partido que, enfim, que não entrou no Parlamento, mas que, enfim, é tido em conta. E o que é que aconteceu? Nesse encontro, esqueceram-se de convidar o Venâncio Mondlane. Só a 27 de janeiro, entretanto, as mortes continuaram porque as manifestações continuaram. Só a 27 de janeiro, depois de, repare bem, 9 de janeiro foi este encontro. Só a 27 de janeiro é que o atual presidente, não é? 27 de janeiro decide juntar novamente, mais uma vez, estes partidos para fazer um acordo para reformas cruciais para a estabilidade política, económica e social do país. Portanto, juntou outra vez Podemos, Renamo, MDM, Nova Democracia. Mas a 23 de março, repare bem, entretanto continuava, podia não ser só em Maputo, porque as manifestações não aconteciam só em Maputo. Aconteceu em Quelimane, na Beira, em Nampula, em Lixinga, nos distritos mais pequenos e recônditos de Moçambique. Então, a 23 de março é que ele decide encontrar-se com o Venâncio Mondlane. Isto é, a 9 de janeiro houve uma reunião ainda com o Filipe Jacinto Nunes.
A 27 de janeiro voltou a haver nova reunião com a oposição toda, mas sem o Venâncio Mondlane. Só a 23 de março é que houve encontro entre o Chapo e o Venâncio, que resultou em quê? Repare bem, neste momento não se fala de manifestações. Foi graças a esse encontro entre o Venâncio Mondlane e o Chapo. Portanto, façam leitura. Não há manifestações em Moçambique neste momento depois deste encontro. Hum. Entretanto, a 9 de janeiro e a 27, disso não resultou absolutamente nada, porque continuaram as manifestações. Continua a violência policial. Não, mas isso Percebe? pareceu-me evidente que neste momento o grande fator, e eu, enfim, não estou a tomar partido, estou apenas a descrever aquilo que me parece ter acontecido, não é? Claramente, Atenção, eu só cla- queria dizer isto aqui a defender o Venâncio Mondlane, mas é uma evidência, é realidade absoluta. não, mas Ele era, é crucial para a paz em Moçambique. Se alguma vez se atrever a matar esse homem, então em Moçambique vai ser o caos total. Eu tenho quase a certeza absoluta. É esta a leitura que eu faço. Portanto, ele não é uma pessoa qualquer. Neste momento, as pessoas acreditam nele. Quer queiram, quer não, é essa a realidade. E é uma pessoa importante para a pacificação do país, para a reconciliação dos moçambicanos. É uma pessoa fundamental neste momento. não, Porque as pessoas, essa também é a minha percepção, enfim, de alguém que está longe, sim, mas claramente o Venâncio Mondlane, enfim, por boas ou más razões, ou por boas e más razões, ou seja, ocupou um vácuo, ao pouco assinalaste, lideranças históricas que entretanto desapareceram, ou seja, o Venâncio Mondlane assumiu-se, e congregou naturalmente todas as forças de contestação ao regime. sem dúvida. Isso parece-me uma evidência. Há um carisma Oh, pessoal. Renato, e uma outra coisa, pegando ali no que o Delmar disse, uma afirmação que ele fez, de que o Moçambique ainda está na fase da pré-primária ou da primária da democracia, mas isso é um sintoma da democracia, o aparecimento de um partido novo. Não os existentes há não sei quantos anos, de um partido novo e que vem ocupar, pelos vistos, um vazio, uma necessidade que o povo, que o povo ou que a sociedade precisa e se constitui, é um partido novo, é um sintoma de democracia. Sim, sim, É, de Sim, revitalização. mas atenção, eu Revitalização. queria só dizer uma coisa em relação a Mas isso. desculpa lá, ó, Dalmar, É, eu não eu não acabei, afirmo, desculpa lá, eu não acabei a minha questão. A Paula interrompeu, mas a minha questão era a eu seguinte. não afirmo que o Podemos vai defender os interesses dos moçambicanos. Eu não sei, eu não Sim, mas conheço os vai, membros do Podemos. não estamos a falar do Podemos, Eu, estamos a falar do pronto, Mondlane. exato, Como tu já exato. disseste, o Mondlane agora cria um novo partido e o Podemos esvazia-se, Sim, não é? sim, Ou sim, seja, há sim, aqui, sim, o que também é problemático, como sabemos, sim, 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 sim. há aqui um poder pessoal, há um carisma pessoal que até se sobrepõe à lógica partidária, não é? oh, Claramente, Sim. mas isso existe em muitos Paula, partidos. desculpa lá, está bem. Não é só em Se- Moçambique, ou não é só claro que sim, mas em democracias consolidadas. Atenção, o aparecimento de um novo partido aumenta o espectro de representatividade, em teoria, depois não interessa se foi porque é o líder ou não, Paula, e portanto desculpa, aumenta, é proporcional à democracia, ou seja, não com é certeza um que sim, sintoma, não é um mau sintoma. claro que sim, mas a questão é que aqui não é o Pronto. partido, aqui estamos a falar de uma personalidade que criou um partido de raiz Muito bem, mas e que isso os está. partidos. Olha, o Chega. É um partido que tem 50 deputados e nasceu à volta do líder. O PAN, muitos outros. Olha o LIVRE, em Portugal. Nasceu à volta do quê? De uma pessoa. Tem um líder que é carismático. Sim, Pronto. apesar de tudo A são casos história. diferentes. Não, mas Mas, não é o Paula, caso. Eu estou a falar. deixa-me terminar a minha questão, por favor. Um partido
aparece por muitas razões, não deixa de ser um sintoma de Sim, democracia. sim, isso Pronto. parece-me perfeitamente evidente. Aliás, um sistema partidário que fica bloqueado, enquistado Nos mesmos. e que Sim, não promove a sua renovação, isso exatamente. meio caminho andado para o próprio colapso do sistema democrático. Se bem que, aliás, enfim, né, a política também tem horror ao vazio, como a própria natureza, não é? Como se diziam Exato. os filósofos antigos, e, portanto, por boas e más razões, acaba sempre, nem que seja em última instância, por haver uma renovação, uma ruptura partidocrática. Certo. Mas no caso do. Eu também, enfim, tenho essa percepção. Quem fez crescer exponencialmente o Podemos foi, de facto, aquele candidato presidencial, o Mondlane. Como sabemos, ele rompeu com o Podemos e, portanto, o mais provável é que o Podemos se esvazie e que haja esse novo partido criado de raiz. Mas a questão é que, por um lado, também há um risco desses carismas pessoais depois criarem partidos unipessoais. Aliás, eu também fui acompanhando o que se passou em Moçambique. Houve algumas críticas, até porque o Mondlane claramente assustou o poder vigente em Moçambique, críticas de populismo. Aliás, enfim, o populismo é uma arma de arremesso, como sabemos hoje, que se banalizou. Uh, mas também se dizia, por exemplo, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isso, que o Mondlane, por exemplo, tinha o apoio de grande parte das igrejas evangélicas, ou seja, também havia ali, Eh, ia buscar o apoio enfim, de correntes religiosas. Isso é uma arma de arremesso, isso É uma arma de arremesso. Repare bem, o próprio Partido Frelimo tem muitos apoiantes, enfim, da religião islâmica. Isso não se pode colar os islamitas ou os islamistas ou a religião islâmica ou o Partido Frelimo. E muitos da Igreja Protestante também, enfim, que nós sabemos, né, o que aconteceu com o Bispo Matsim, que esteve na Comissão Nacional de Eleições, não é? E que claramente é uma pessoa sem credibilidade nenhuma, e todos percebem isso, um bispo, mas que só fez disparates, não é? E pronto, já tinha acontecido com um sheik também, que só fez disparates, não é? Porque houve fraudes enquanto eles presidiram a Comissão Nacional de Eleições e eles colaboraram nessa fraude, independentemente enfim, negarem, está evidente que houve fraude, não é? E eles eram os presidentes, não é? O Sheik já morreu. O senhor Bispo ainda está vivo, mas é uma pessoa que realmente não tem credibilidade nenhuma, não é? Agora, não se pode colar isso. Eu acho que isso são jogos políticos que eu não me interessa para nada. Olhando para a realidade, percebe-se que o Venâncio Mondlane tem apoio da maioria da população moçambicana, né? Do povo. Tem. sobretudo dos Agora, jovens, não? Dos repare jovens. bem, depois jovens e não só, mas, porque isso já não se limita aos jovens. O que acontece é o seguinte, Não, é mas eu que estou a nós dizer isto, Elmar, desculpa, temos de olhar só para um o... parênteses, só um parênteses, é Sim, porque, como tu sabes, sim, sim, isso aliás não é exclusivo de Moçambique, mas é uma característica, enfim, demográfica de muitos países hum, africanos, sim, sim, a é o população é crescimento, jovem, o sim, crescimento demográfico exponencial e a grande população jovem, ao sim, contrário do que sim, sim, acontece na sim, sem dúvida, Europa. Portanto, isso, sim, isso alterou os dados, não é? Há claro, uma claro, população mas jovem sim, que não está devidamente enquadrada economicamente, sim, sim, socialmente, não sim, tem sim, emprego e que naturalmente sim. está mais propícia à revolta, não é? Sim, Renato, quanto a isso, estou de acordo. Posso dizer que há muitos jovens qualificados que acabam, hoje em dia em Moçambique, ainda bem, há mais universidades e muitos jovens acabam se formando, não é? Graduados, mas depois ficam no desemprego. A verdade é essa, é que o Estado não encontra respostas. Nós já falámos sobre isso em relação à situação em Cabo Delgado
e o facto de haver muitos jovens também desempregados que foram realmente recrutados pelos bandidos terroristas lá islâmicos ou pseudo-islâmicos que estão lá a atuar em Cabo Delgado. Foi fácil recrutá-los porque era fácil usar esse discurso populista de que ninguém quer saber de vocês, nós queremos, nós vamos ajudar-vos, nós isto, nós aquilo, prometem umas coisas e as pessoas... Mas não é o caso. É que a verdade é que, se percorrer Moçambique norte a sul, vai perceber que temos mais universidades e mais jovens formados em todas elas e que depois de terminarem os cursos andam, enfim, a apanhar bonés, não apanham emprego se não forem, sobretudo se não forem do partido Frelimo. Essa é a realidade. Se forem, podem ter alguma sorte e serem realmente integrados, enfim, em algum ministério, em algum serviço público, enfim. Mas a verdade é que nestas questões todas, não é? Falou do Venâncio, e a verdade é que ele, mesmo enquanto deputado da Renamo, ele foi um deputado brilhante, não há dúvida. Há vídeos no YouTube, na internet, que provam isso, que ele punha questões muito pertinentes sobre o que se tem passado nos últimos anos em Moçambique. Ele questionava, punha o dedo na ferida. Ele era porta-voz da própria Renamo no Parlamento. E, portanto, ele falava de coisas que as pessoas realmente depois questionavam se realmente ele tem razão. Isto está-se a passar. E depois dele sair da Renamo, repare bem, a ascensão do Podemos coincidiu com a queda da Renamo também. Neste momento, eu não posso questionar nada porque o presidente da Renamo foi eleito, foi escolhido para estar ali como presidente da Renamo, mas a verdade é que existem membros da Renamo que contestam a presidência de Ossuf Momad. Isso aí ninguém pode negar. E muitos deles que contestaram a continuidade do Ossuf Momad propunham que o Venâncio Mondlane assumisse a presidência da Renamo, independentemente de ter ou não 15 anos como membro. Portanto, isso também faz-nos pensar sobre realmente o que se tem passado, não é? E sobre aqueles que dizem, porque a Igreja Evangélica... Opa, e se formos por aí, temos de questionar muita coisa, muitas alianças naturais e antinaturais que o próprio Partido Frelimo fez também, não é? Para continuar a ter algum apoio, algum suporte, não é? E no caso do Venâncio Mondlane, ele nunca recusou, nunca negou que pertencia a uma igreja, e essa igreja tem um suporte externo também, a igreja que ele pertence, não é ele que tem esse suporte, é a igreja que ele pertence, não é? Não podemos dizer que ele é que tem. Ele não tem, ele tem pertencendo àquela igreja. Agora, ele podia ser católico, teria apoio através da igreja que ele pertence, porque essas igrejas, quando se instalam em Moçambique, enfim, se tu pertences àquela igreja, fazes parte daquela família, e se te apresentares como candidato, claro que te vão financiar com certeza uma viagem para o exterior, claro que te vão financiar se existe ou não legalmente essa possibilidade de financiarem a campanha eleitoral, isso não sei, mas é claro que existem essas ligações, mas isso existe em todos os partidos que, enfim, que se existir algum membro que depois pede porque tem valores que coincidem com os valores, enfim, da congregação religiosa, provavelmente eles irão apoiar, com certeza, né? E se haver interesses também em jogo,
que põe em causa ou não os interesses da Igreja em Moçambique, com certeza que eles irão apoiar. E é isso que tem acontecido com, enfim, com seja quem for, não é? Não vamos falar só do Venâncio. Eu não acredito nisso. Aliás, o argumento que era usado, e é usado até, já chegou a ver, até cheguei a ver uns disparates também escritos pelo intelectual angolano, o Agualusa, que dizia que é o bolsonarista, é o evangélico, é isto, é aquilo. São disparates, mas e já agora até digo mais, que falava que em Moçambique não há oposição de qualidade, que em Angola é que há. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Angola é como se não existisse oposição. Existiu a UNITA do Savimbi, agora eu não vejo nada, não vejo nada de especial. Moçambique existe oposição. São eliminados e o Ocidente fica em silêncio. Fica Mas, em ó silêncio. Delmar, esse é Ainda, o meu ainda há ponto. poucos dias, no dia 13 de abril, foi baleado um jovem DJ, autor de uma canção que percorria Moçambique de norte a sul e que ele dizia, mas quem ganhou? Mas quem ganhou foi a Renamo. Isso foi nas autárquicas. Depois ele passou a apoiar o Venâncio Mondlane. No dia 13 de abril, ele levou 2 tiros na cabeça. Ainda está a Ó, lutar pela vida. ó, Não sei se ele não morreu já. E ó espero que Delmar, não. ó Delmar, eu posso só dizer uma coisa. Diga. Eu percebo o que está a dizer. Agora, deixa-me só dizer aqui, como disse, embora a transição do poder tenha sido, como o Renato também diz, eventualmente mal feita pelos portugueses, passaram 50 anos e Moçambique é uma democracia que tem nas mãos o seu próprio destino com os órgãos representativos que normalmente as democracias têm, com poderes, tem uma Comissão Nacional de Eleições, tem um Tribunal Constitucional, tem uma Assembleia da República, tem um governo, tem todos os órgãos de funcionamento das democracias. Pronto. Uh, as instâncias internacionais não interferem em Estados, em democracias, assim de Hum. qualquer maneira. Podem condenar, por exemplo, mediaticamente, podem condenar diplomaticamente coisas que se passam nos países. Nos Isso é países. ideal, viu, Paulo? Porque no real se interfere a torto e a direito nas Posso, democracias alheias e posso, ponto final. posso. Eu estou a falar, depois falas tu, está bem? Só para nos entendermos. Mas é assim, pronto, podem condenar, não podem, podem até, eventualmente, se tiverem alguma capacidade sobre esse país, nomeadamente com empréstimos, podem, de alguma forma, pressionar, mas não podem, quando o Delmar diz, porque se estamos a defender por um lado, o colonialismo já acabou e a interferência de uma potência como Portugal, neste caso, no Moçambique, acabou e ainda bem. Pronto, Moçambique hoje, passados estes anos todos, está-me a fazer um bocadinho de. Está-me a causar alguma. Não sei explicar, mas o seu discurso às vezes é dicotómico, porque Moçambique é uma democracia. É um Estado soberano. É um Estado soberano, como é a É França, um Estado Portugal. soberano, não é uma Mas deixa-me democracia. acabar. Deixa-me acabar. É como a França, como Portugal, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como os países que, que diz que são observadores de eleições noutros países. Portanto, a interferência de um Estado noutro Estado para garantir que não há fraude nas eleições, etc., compete primeiro ao Estado, a esse Estado, com os órgãos que tem, garantir. Se não garante, não há uma superpotência, se não voltamos, não é ao colonialismo, mas é à proteção e ao protecionismo de um Estado
Em princípio, é um Estado autónomo e uma democracia que deve Está precaver e bem, está bem. garantir a sua Olha, democraticidade. eu Mas não vou não contesto isto que disse, mas deixe-me só dizer duas coisas. Uma tem a ver com, então, não valia a pena haver observadores internacionais nas eleições em Moçambique, para irem para lá, observarem fraudes e depois dizerem que foi fraudes, mas não foi assim nada de muito relevante, não é? Porque é isso que dizem. com certeza não é exatamente Desde assim que dizem. não, não, mas é desde as primeiras eleições que houve democráticas em Moçambique, que o discurso é exatamente este. É que até ouço muitas vezes gente da oposição a dizer é só vem cá comer camarão, beber uísque, beber vinho e vão satisfeitos e ganham algum dinheiro e vão satisfeitos para lá com o relatório a dizer que, bem, correu mais ou menos bem, mas estes tipos, coitados, também o que é que se há de esperar? É sempre a mesma desgraça. Há sempre disparates. É assim que vem. Porque isto é, eu estou a dizer isto entre comas, porque é exatamente isto que eu estou-lhe a dizer, não eu, mas os políticos da oposição, é assim que olham para os observadores internacionais que vão a Moçambique. Porque sempre, eu repito, desde as primeiras eleições democráticas em Moçambique, houve fraudes. Sempre. Agora, nos últimos anos, elas até cresceram. E, tendo crescido, continua o mesmo discurso de sempre, que é dizer que houve alguma. Até que chegamos ao ponto que estamos, em que a população decidiu uh, reagir, repare bem, nas primeiras eleições não houve reação. Nas segundas eleições não houve reação. E fomos avançando até chegar às duas últimas eleições. Esta foi a que a população decidiu finalmente, acreditando no candidato Venâncio Mondlane, decidiu reagir porque achava que tinha um suporte, não é? Que nas anteriores houve, repare bem, enquanto o Afonso da Cama, por exemplo, quando estava vivo na altura, acusou, enfim, a Comissão Nacional de Eleições de fraudes, de apoiar as fraudes, etc. A União Europeia fez encontros com a Renan, fez encontros com o Afonso da Cama. Uh, Houve montes de delegações estrangeiras a ir em Moçambique convencê-lo a aceitar as eleições, os resultados das eleições. Mas, Delmar, desculpa lá. Nestas últimas eleições, não tenho notícia de ter havido delegações estrangeiras a irem lá convencer, fosse quem fosse, porque a população reagiu, que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Uhum. Mas eu acho Não isso é? bom. Desculpa lá, Paulo. Isso é Não bom. eram só os Acho, políticos, não eram eu só os acho, eu políticos, acho que era a população. desta vez as coisas foram diferentes, mas o ponto é o seguinte, e aliás, estou aqui a fazer um paralelo, que apesar de tudo acho que tem alguma pertinência. O que se passou na Venezuela, enfim, e em Portugal também se seguiu muito perto do que se passou na Venezuela, até porque há uma comunidade portuguesa, sobretudo oriunda da Madeira, mas não apenas, radicada já há várias gerações na Venezuela. Ou seja, Mas Renato, não percas o raciocínio, mas só vou dizer, é um dos argumentos que os moçambicanos intelectuais que defendem, portanto, que não podem continuar as coisas como estão, é exatamente esse, que diz assim, houve eleições na Geórgia, houve problemas, houve fraude, a União Europeia reagiu. Houve problemas na Venezuela, a União Europeia reagiu. Houve problemas em Moçambique, não houve reação nenhuma de sim, condenação, de ó, exigência. Falam em interferência nos assuntos internos, que é um disparate, porque Delmar, a União Europeia manifesta-se em relação ao problema de Gaza,
em relação ao problema na Ucrânia, em relação aos problemas na Venezuela, em relação aos problemas na Geórgia, em relação aos problemas em todos os sítios e mais alguns que não seja em África. Mas em Moçambique, a União Europeia, não sei porquê, faz um discurso adocicado, mole, moderado, que, mas o meu ponto, Elmar, e é o mais, seguinte. até houve uma viagem da antiga ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, que já não é, que também já tinha sido presidente da Assembleia da República de Moçambique, fez uma viagem à sede da União Europeia, ao Parlamento Europeu, não sei o que é que houve ali, houve de certeza alguma negociata, porque pouco tempo depois foi anunciado que era o vencedor e ponto final. Mas o meu ponto, Elmar, é o seguinte. Enfim, dando e aceitando tudo o que estás a dizer, o que eu vou dizer não é, enfim, não melhora o cenário, pelo contrário, até o piora. Mas o meu ponto é o seguinte: quanto, quanto ao que se passou na Venezuela, houve uma reação enérgica da comunidade internacional, como tu sabes, e até da União Europeia. Mas este é o ponto, isso não resultou em nada. Exato. O Os que é que a poder, os, comunidade. exatamente, os poderes Exato. fáticos, Vai fazer o quê? é isso que eu estou a dizer. Os poderes fácticos, aliás, até, não desta vez, mas também desta vez, chegaram a União Europeia em particular e a comunidade internacional chegou a reconhecer um outro presidente, Exatamente. que era recebido como chefe de Estado da Venezuela, Exato. mas o chefe de facto da Venezuela É que lá eh, está. era o Nicolás Maduro e continua lá a estar. E E, lá está. portanto, e por muito que se alegue e que se comprove, e reparem que isto só piora o cenário. Eu não estou, neste Não, aspecto, o que eu estou a dizer, mas esse é o meu ponto. O não, que é que eu percebo. A a questão é, condenação só por si, veemente, da não, comunidade não resolve o internacional assunto, não resolve o assunto, não resolve. não resolve o assunto. A União Europeia não pode entrar pelo Moçambique adentro e dizer agora vamos nós aqui governar isto. Se Não, bem, se claro que bem não, que, claro se que não. bem que Delmar, aliás, mas apesar de tudo, não tendo sido a mesma reação do que se passou na Venezuela, e até, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando foram as eleições em Moçambique, no dia 7 de outubro, ou 9 de outubro, aliás, uh, eu lembro-me que em Portugal, ao contrário do que costumava acontecer, houve sinais de que os vários partidos, e mesmo o governo e a Presidência da República, eh, tinham tiveram uma cautela redobrada em reconhecer os resultados, ou seja, eles estavam expectantes sobre aquilo que estava a passar em Moçambique, até porque o que estava a passar em Moçambique poderia levar a uma situação de ruptura social e eventualmente ruptura política. Isso, aliás, acontece, não é? Quando as pessoas, os poderes da União Europeia, da ONU, de outros países, percebem que um outro país está em convulsão, não se precipitam a reconhecer resultados, não é? A menos que sejam aliados muito próximos, ficam na expectativa. A partir do momento em que as coisas não se alteram, por mais que em privado reconheçam, bom, isto não correu nada bem, a partir de certa altura, Ah, ah, isto nem sequer é pragmatismo, nem sequer é não, realpolitik. Tem que sim, reconhecer os poderes sim, vigentes, ah, ah, os poderes que exercem. Passa, claro, passa a para a redundância. ingerência, a Pa, ingerência de uma organização supraordenada ou supraestadual noutro Estado soberano, autónomo, democrático, independente, como é Moçambique, é limitada. Pode ser condenar mais fortemente e dizer que a União Europeia, se tem evidências de que houve fraude, denunciar essa fraude. O que é que isso vai levar? Vai levar a quê? Provavelmente a ter que haver novas eleições, ou durante um período não reconhecer aquele governo, como aconteceu na Venezuela, mas depois o que é que acabou por acontecer? Lá está, o Chávez, na até Venezuela, o Maduro, até o o Biden, Maduro, o Nicolás Maduro disparado, o Nicolás até, Maduro lá está até, ele. até o Biden acabou por reconhecer, até porque foi Exato, também porque não pela pode. questão do petróleo.
Mas já agora Exato. estamos a falar de interferência de países, de outros países. Delmar, e estamos a aproximar do final da Sim. nossa sessão, fala-se muito enfim, da ascendência de um poder cada vez mais hegemónico, tu dirás, da África do Sul relativamente a Moçambique. Como é que a África do Sul foi assistindo a tudo isto? Olha, eu acho que não existe muito sinceramente, olhando para o que se tem passado nas relações entre Moçambique e a África do Sul, não há muita coerência na atuação dos sul-africanos em relação a Moçambique. A África do Sul mantém, fruto do próprio sistema que tem, democrático, mais democrático que o moçambicano, com certeza. Mas já agora, só Eles, sim, desculpa, um parênteses, Delmar. Mas também sabes que em relação à África do Sul também há dedos apontados, aquilo é uma democracia entre aspas. Não é? Claro. sim, mas é mais democrático relativamente a Moçambique, porque a oposição sul-africana, ou a ANC, neste momento até formaram um governo conjunto, não é? Coligação, Com uma exatamente. coligação. Mas o que Moçambique tem recusado, fala sempre em inclusão, inclusão, mas nunca sequer avançou alguma vez para uma coligação, porque tinha tudo para dar certo se isso acontecesse, não é? Mas, de facto, o partido no poder em Moçambique é dono e senhor do país e é assim que pensa o país, é assim que vê o país e é assim que verá. Porque eu não acredito numa mudança de mentalidade, porque essa mentalidade está enraizada, o que não acontece com os sul-africanos. O ANC sempre teve portanto, conseguiu congregar muitas fações diferentes, não é? Desde o tempo do apartheid até os dias atuais, e, portanto, além do próprio partido ter várias fações e conseguirem trabalhar em conjunto, também tem oposicionistas de qualidade, não é? Que têm realmente algo a dar ao país e que eles acabam por reconhecer. E, portanto, acho que agora, em relação às relações entre Moçambique e África do Sul, eu penso que a África do Sul consegue manter algum distanciamento em relação, apesar da Frelimo ser um aliado do ANC, consegue manter um certo distanciamento enfim, apostar nessa ideia de democracia que pretende, já que na África do Sul existe, porque é que não em Moçambique? Portanto, o próprio Venâncio Mondlane teve na África do Sul muito tempo escondido, não é? Tempo escondido na África do Sul. Portanto, quando saiu de Moçambique, ele também esteve na África do Sul. E algum E país, se o regime sul-africano quisesse, era fácil, era pegar no Venâncio e entregar a Moçambique e dizer, olha, Frelimo, está aqui o Venâncio Mondlane, faça o que quiser dele. E ele desaparecia. Portanto, uh, mostrou aí que existe uma diferença muito grande entre o regime moçambicano e o regime sul-africano, não há dúvida, não há dúvida. e Portanto, algum outro país vizinho de Moçambique que possa ter a tentação de interferir no que está a passar em Moçambique? eu não tenho dúvidas, por exemplo, o Venâncio Mondlane, por exemplo, esteve no Botsuana, que é um exemplo de democracia em África e no mundo até, no mundo. E ele esteve no Botsuana com o Kama, que é filho do primeiro presidente do Botsuana, que foi o rei. Ele era rei e decidiu submeter-se ao sufrágio universal, portanto, a votação para se tornar presidente. E foi eleito presidente um rei que podia dizer: Eu sou o rei e ninguém me tira do poder. E ele sujeitou-se ao escrutínio, não é? Ao voto do povo e foi eleito presidente. E, portanto, o filho desse senhor, que depois morreu, acabou por se tornar presidente
depois de não sei quantos anos no poder, houve eleições em que ele perdeu, e ele entregou o poder, e hoje é uma pessoa que viaja pelo mundo a falar da experiência do Botsuana, da democracia do Botsuana, em África, não é? Para todo mundo perceber que é possível, não é? E este senhor esteve no aeroporto de Luanda, houve uma conferência internacional sobre democracia que tinha já decorrido na Polónia e na África do Sul, e foi uma vergonha. Ficaram retidos o Venâncio Mondlane, o senhor Kama e tantos outros senadores, essa notícia ex-presidentes, essa notícia saiu cá. ex-primeiros-ministros, Saiu cá essa sim, notícia. ficaram retidos no aeroporto de Luanda, 3 de fevereiro, e foram vergonhosamente maltratados e recambiados para os seus respectivos países, não é? Uma vergonha. Uma conferência que já tinha existido, já tinha sido realizada na África do Sul. Portanto, é por isso que eu digo que a África do Sul não tem nada a ver com Moçambique. A África do Sul pode ainda evoluir para uma democracia exemplar. Em todo o caso, Moçambique, neste momento, é duvidoso. em todo o caso, Delmar, Sim. e não contestando nada do que estás a dizer, apesar de tudo, isso é uma tradição monárquica, e não estou a dizer isto de forma elogiativa, os apelidos continuam a contar, não é? O senhor Sim. Cama é porque é filho do rei que se tornou presidente, e o Mondlane também, obviamente, que reclama essa herança, não é? O Mondlane é um apelido forte em Sim. Moçambique, e, portanto, os apelidos continuam a contar. O que não é propriamente o maior cartão de visita democrático, mas as coisas são como são. Exato, exato. Uma curiosidade, Cídio Lopes de Almeida do Brasil. Há notícias no Brasil de Moçambique, ou nem por isso, ou não de todo? No Brasil tem notícia dos Estados Unidos, É? né? O resto do mundo não existe. Agora, para quem acompanha um pouco mais outras realidades, sim, a gente consegue ter notícias de Moçambique, né? Eu, E por quais, acaso, tenho um conhecido em Moçambique, e volta e meia a gente se fala, né? então, e já agora, qual é a tua percepção, enfim, do que, Acho que para compreender a questão de Moçambique é preciso compreender o contexto geopolítico. Quais os interesses que hoje, os interesses econômicos, Moçambique é estratégico. Moçambique tem uma questão estratégica para trânsito marítimo internacional, que não é uma coisa aleatória. Então, para compreender a realidade moçambicana, aqui em resumo, eu preciso compreender isso. E compreender que o processo de crise ele é induzido porque certos atores têm interesse em induzir certas crises e tirar proveito delas. Ah, então, para eu compreender qual é o papel de Mondlane hoje, a meu ver, eu preciso compreender esta história de Moçambique entre Frelimo e Renamo, uma sendo influenciada por um grupo de investidores, uma sendo historicamente beneficiada financeiramente pela China, por exemplo, em investimento, por exemplo, de prospecção de gás em 2016, e essas histórias daí. E do outro lado, os Estados Unidos com a Renamo via África do Sul, via Botsuana. E esses processos eles nunca são estáveis, resolvidos para sempre. Sempre que é oportuno gerar uma crise para tirar proveito, vai se gerar isso. Sobretudo que no Sahel, empresas, por exemplo, como a França, está perdendo rumo. Então, Moçambique não é uma democracia suspensa no espaço e no tempo. Ela é uma democracia que se constrói numa base econômica. É, se os outros países deixassem Moçambique quieto, realmente é possível que desenvolvesse algum tipo de democracia. Mas aí vamos falar de saída de empresas francesas, como a Total, entre outras, que exploram esse tipo de mercado local. Mas, Alcídio, Então, mas desculpa lá, mas na tua perspectiva, as razões desta crise, enfim, que se foi é uma arrastando. vaga de Calma, extrema-direita que está calma, sendo explorada calma, para gerar crises. eu não acabei a minha pergunta, Cídio. Eu A minha, perguntaria a Paula o que é a a, Troika a sobre minha, interferência exterior a minha em pergunta, democracias. a minha pergunta, Cídio, era a seguinte, enfim, de alguma forma já antecipaste, mas a minha pergunta era se as razões desta crise, enfim, que se estendeu e que foi uma crise real, teve
os fatores eram mais internos ou externos? Na tua perspectiva, foram mais externos. Foi uma crise induzida a partir do exterior. É a É tua uma crise perspectiva? externa que aproveita de brechas internas. Não? Não, Mas eu concordo com o Círio nesse aspecto, mas o que o Círio diz não é nada que não aconteça em muitos outros ordenamentos jurídicos e em muitas outras geografias. Ou seja, Opa, não há nada aqui, não há nada de extraordinário. Todos os países, aliás, hoje em dia, não há nenhum país isolado e todos os países são, de alguma forma, isto é uma economia global e, de facto, há interesses de uns países noutros países. E há um certo colonialismo, se quiseres, não é moderno, é contemporâneo, económico. Não há o colonialismo no sentido antigo, que acabou aqui com Portugal, em Portugal em 74 com a independência dos países, mas há um colonialismo. A palavra não é correta, mas há económico de outros países, como por exemplo, deste o exemplo a França, mas não é a França, são muitos outros que têm interesse em Aliás, Moçambique. A França continua a ter o Ministério do Ultramar. Sim, mas pronto. eu acho curioso vocês estarem a falar E, dessa esse, influência e externa essas. e Sim, esquecerem que desde a independência que já houve essa influência externa. Isto é, quem apoiou a luta pela independência também já tinha um plano para, por isso é que o Partido Frelimo, que aliás a Frente de Libertação de Moçambique não era uma frente marxista, não oh, é? oh, Em função do apoio que recebeu de países como a China, inicialmente, depois a União Soviética, não é? sim, Impôs, praticamente foi essa imposição do marxismo-leninismo como linha oficial de funcionamento do Estado moçambicano. Moçambique teve acordo especial com o Pacto de Varsóvia, enfim, todos sabemos disso, e um projeto socialista para o país. Enfim, passou a uhum. ser um partido, depois o partido de vanguarda, marxista-leninista, etc. Mas isso também tem a ver com os compromissos que foram assumidos pelo apoio que foi prestado por esses países. Ainda hoje, Moçambique vota muitas vezes ao lado da Rússia. Não, a Rússia não tem nada a ver com a União Soviética, mas em nome do apoio que foi prestado no Em nome, passado em para, nome pronto, das relações antigas. relações, exatamente. Mas, Agora, Adelmar, neste momento, sinceramente, eu vou lhe dizer já, que é mais o fator interno que o fator externo, porque a pronto, população moçambicana, repare bem, eu estive em agosto em Moçambique, né? E há pessoas que ainda não têm água potável em casa. Né? certo. Eu tenho familiares que vão roubar nos tubos que existem no centro da cidade, né? Partirem os tubos que ligam de onde vem a água potável, enfim, das pessoas que pagam para ter água potável, e levavam baldes para ir terem água potável em casa, nos bairros suburbanos e nos subúrbios. Portanto, isso, eu ouvi claramente as pessoas a dizer, nestas eleições que vêm aí, nós podemos morrer, mas desta vez é que isto vai mudar, vai ter de mudar. E é esta questão, é que a gente esquece que há moçambicanos, milhões de moçambicanos. Não tem a ver com Rússia, China, Estados Unidos. Ninguém quer saber desses para nada. O moçambicano quer é ter uma vida com qualidade. Qualidade de vida. Adelmar, precisamente, isso é o meu Qualidade de ponto. vida. Não Mas, querem saber dos Estados Unidos para nada. pronto, Aliás, os Estados Unidos estão-se borrifando para Moçambique. exato, mas Têm interesses estratégicos que isto interessa porque eles têm urânio, ou porque eles têm ouro, ou porque eles têm gás, ou porque eles têm só isso. sim, E os certo. moçambicanos não são burros nisso. Eu, quando falo de pré-primária da democracia, em termos objetivos, quando a gente diz que, bem, há partidos políticos, há eleições livres, vamos votar,
Eu acho que aí estamos na pré-primária, não há dúvida. Agora, as pessoas sabem o que querem, elas querem democracia de facto, querem ser livres de escolher. Um governante não está a governar bem, então tem que ser substituído. Se existe um mecanismo da eleição, então vamos eleger aquele que nós achamos Precisamente. que tem que ser. É isso que o moçambicano pensa, não é burro. Ele não é burro. Ele não está a pensar. Aliás, nem o Venâncio Mondlane defende, está ali a defender os interesses dos americanos ou dos bolsonaros do Brasil e dos evangélicos. É mentira isso. Isto é tudo uma construção que se tem feito à volta desse. Oh, oh, Porque existe. Eu sou católico. Se eu fosse candidato, iam dizer o quê? Que eu estou a defender a Igreja Católica? não, Delmar, eu concordo inteiramente. Agora, este final de discurso seu é ótimo, isso é o corolário daquilo que eu estava a tentar dizer. É precisamente isso, está nas mãos do povo moçambicano, sabendo o que quer e querendo uma mudança, usando as instituições que têm, ainda com alguns defeitos, votar e que essas eleições consigam não ser fraudulentas e serem eleições livres e que reflitam então, esse desejo de mudança. E como E é que os que. observadores internacionais, quando lá Pronto, vão, sejam sérios e digam: pronto, não, houve fraudes, sim senhora. pronto, e Não que os. digam, não diminuam, não Muito diminuam com um bem, discurso adocicado que aquilo não é sim. importante, foi E, relativamente, enfim, pronto. E o aceitável. Pronto. reconhecimento a ingerência, entre aspas, externa, no bom sentido, que é o dos observadores, para garantir, porque é uma democracia jovem e, portanto, há observadores exatamente para garantir, numa democracia ainda não tão consolidada, que as instituições democráticas funcionam bem. É para isso que estão os observadores e que podem e que reconheçam de uma forma, como está a dizer, mais veemente mas com evidências de que pode ter havido fraude, e então recomendem, por exemplo, a repetição das eleições de uma coisa do género. Mais do que isso, as instâncias externas internacionais também não podem fazer. Compete ao povo moçambicano ir melhorando e aperfeiçoando as suas instituições democráticas, ir exigindo, ainda que com revolta, como está a acontecer agora, porque às vezes a revolta e as rupturas também dão saltos na melhoria das instituições. Aliás, muitas Com vezes servem certeza. para isso. Porque não há muita forma, a não ser que voltemos ao colonialismo, da Não, ingerência. isso não. Não, então, o destino dos moçambicanos deve, como é óbvio, estar nas mãos deles, tem que ser aperfeiçoando as instituições democráticas e o papel dos observadores e das entidades externas, a ONU, a União Europeia, todos esses países que falou, etc., não tem limite. Sob pena de se substituir para dentro do Estado ao Estado. Isso então Mas deixe-me só voltamos ao dizer tempo isto, colonial. que nós Não é nada em disso que África, há. repare bem, deixe-me só dizer isto. Em África, a ideia que se tem dos europeus e não só, do fator externo, tanto porque da Rússia nunca se ouve uma palavra, da China nunca se ouve uma palavra, eles reconheceram imediatamente o governo de Moçambique, com fraude ou sem fraude, eles reconhecem sempre. Agora, Sim. não, é a verdade, foram os primeiros a reconhecer logo imediata, ainda antes de terem anunciado os resultados, já estavam a reconhecer. Portanto, desses senhores não se espera muito, Certo, muito. Pronto. certo. Mas não é Agora, desses que eu estou a falar. a questão é que exatamente, e o povo não é burro, também já se apercebeu disso, espera um pouco mais do Ocidente, isto é, ok, pode até não resultar em nada, mas pelo menos a gente espera que Portugal diga que houve fraude. Vou-lhe Pronto. dizer dar só um exemplo. Mas O isso, Delmar, senhor, repare bem, o senhor, não o, altera não nada. altera, Só mas refere. a ideia que nós temos, a Certo. ideia que nós temos dos países
que nós consideramos amigos. Portugal sempre foi uma referência para os Certo. moçambicanos, para os angolanos, para o guineense, para o santomense, para o cabo-verdiano. Não interessa se as relações têm altos e baixos, não interessa, mas continua-se a ter como referência Portugal. Quando se fala de democracia, não pensamos nos Estados Unidos. Aliás, não me admira nada o que está a passar nos Estados Unidos. Agora, se fosse Nem a em mim. Portugal, fazia-me confusão a cabeça. Sinceramente, fazia-me. Mas nos Estados Unidos não me faz confusão porque, enfim, para terem reeleito um homem como aquele que está, já não me admira nada o que venha a acontecer mais tarde ou mais cedo. Agora, se acontecesse em Portugal, sim, aí eu ficaria extremamente preocupado e se calhar entrava em pânico. Mas posso lhe dar só um exemplo de incoerências que existem nas relações, por exemplo, entre Moçambique e Portugal. Ainda estavam em campanha eleitoral e o senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu em Lisboa, no Palácio de Belém, o secretário-geral da Frelimo, Daniel Chapo, no Palácio de Belém. Depois, recebeu no restaurante o Venâncio Mondlane. Num restaurante. Isto é, qual foi o critério que levou o senhor Presidente da República Portuguesa a receber o secretário-geral, que era só secretário-geral da Frelimo, no Palácio de Belém, e o candidato Venâncio Mondlane num restaurante a tomar um café? Depois a justificação foi que estavam entre amigos, portanto não era necessário estar a receber no palácio. Tinha de ser uma coisa mais formal, não é? Mais informal, quer dizer. Formal foi no Palácio de Belém. Eu Isso percebo o faz-me confusão à simbolismo. cabeça. Eu Depois, percebo a o relação... simbolismo, Delmar. Não, Mas não, eu acho que não. Acho que percebeu-se aí. não, mas Enfim, não ter nenhuma. tem relevância, tem muita relevância. Para mim tem. Pronto. Eu aceito outras leituras. Não sou Até, antidemocrata, né? pronto, até Aceito porque. que façam outro tipo de leituras, mas eu li assim, quer dizer, Certo. Mas recebe um isso é. secretário-geral de um partido no Palácio de Belém e outro recebe apenas e Compreendo. só num restaurante Eu porque percebo. eram, enfim. Oh, Enfim, Delmar, mas é tão isso legítima. criou, digo já que criou uma grande desilusão junto Certo, de mas grande parte das. é tão legítima essa sua leitura e de algumas outras pessoas no Moçambique ficaram desiludidas porque acham que houve um tratamento desigual, como é legítima a explicação do Senhor Presidente da República da informalidade num caso e da formalidade no outro, ser por razões distintas. Eu não sei, eu percebo a ideia, não vou, eu não tenho, Não, nem mas tenho foi capacidade uma mas desilusão, diga-se de entendo o que passagem. está a Eu dizer. estou a dizer assim, desde o início, que eu não estou aqui para defender Venâncio Mondlane, mas isto tem a ver com o processo democrático em Moçambique. Certo, Se é querem, esse. ou se olham para Moçambique e acham que Moçambique tem um caminho a percorrer a nível democrático, tem que apoiar com seriedade esse processo. Não é fazer joguinhos de interesses, por um lado, e por Ó outro dizer, Delmar, não, não, mas estamos com vocês, mas atenção. mas ó Mas depois Delmar, o apoio é demonstrado sempre a uma parte, não mas é? ó É Delmar, sempre. o meu ponto é, ah, ainda que com alguma fraqueza e menos veemência e menos, como está, se é como está a dizer, menos frontalidade no reconhecimento ou no eventual, porque também não se pode dizer que houve fraude sem ter evidências, Houve nenhum, evidências. pronto, mas se houve, isso então deve ser E reconhecido. olha, não sou eu que estou a dizer, Não, houve, deixe-me só acabar. incluindo o próprio Conselho Constitucional reconheceu Pronto, isso, a pronto, Comissão Nacional de Eleições reconheceu isso, mas os partidos que neste pronto, momento compõem a oposição ma- afirmaram isso publicamente, os jornais afirmaram isso, pronto, e, enfim, a população é, O, manifestou-se. mas mesmo que houvesse o mais ponto, apoio, desculpa lá, Paula, só um parênteses a propósito. O ponto é que
essas entidades o que disseram foi que o grau de fraude não punha em causa os resultados finais. Esse é que era o ponto. Esse é que Renato, era o ponto. ó Esse é que era o ponto. Renato, mas olha lá, mas ainda, agora imaginemos que essas entidades tinham dito que até houve fraude mesmo, então teria que haver uma repetição das eleições. Não é, Mas isso não houve há, propostas nesse há sentido, um houve limite, propostas. há um limite para a interferência na soberania do Estado. Portanto, os Ó, outros, Paula, desculpa, mas eu não estou a brincar. O que foi dito, bem, mas o mesmo que que foi dito, que essas entidades reconheceram que houve fraude, mas a alegação foi pronto, que eu não, o grau de fraude não, não não punha era em causa, suficiente, não era para pôr em suficiente causa, para. exatamente, Pronto. é Mas exatamente isso. se fosse, agora imaginando que era, se fosse, o que havia a fazer era aquilo que naquele Estado soberano está plasmado na Constituição e nas regras quando há fraude eleitoral para que aconteça, que é declarar nulas as eleições e haver provavelmente uma nova votação. Os outros Estados observadores não podem fazer mais do que isto, podem acompanhar, acompanhar ou de uma forma mais veemente, como o Delmar está a pedir, o reconhecimento de que há uma fraude. Não podem fazer mais do que isto, não podem ir lá substituir, senão Mas não temos isso é quanto pluralismo. basta para as pessoas Pronto, acreditarem nas relações fraternas pronto. entre Moçambique, Portugal e eu, da União Europeia. Digamos que, por exemplo, diferenciaria um bocadinho, eu distanciaria a França da União Europeia, porque a França também tem outros interesses Claro. e não me parece um parceiro, do meu ponto de vista, para colocar ao mesmo nível das relações entre Moçambique e Portugal, por exemplo. Não me parece. Certo. E, portanto, tenho as minhas dúvidas sobre muitos aspectos, não quero mencionar, em relação à França. Mas a França faz parte da União Europeia, não é? Portanto, Portanto, eh, quando. E a França é a França. Para ó Sim, a finalizar. Delmar, França é a França. mas Pronto. logo aí, Delmar, deixa-me só dizer uma coisa. Logo aí temos um problema, é que o mundo é feito destas ligações. E repara, quando dizes que devia ter havido, e provavelmente terás razão, mas deveria ter havido um reconhecimento e de uma forma mais veemente, mais vincada, mais estrondosa e mais articulada e musculada da União Europeia sobre o que está a acontecer em Moçambique e a fraude. Sim, porque é um Acontece, parceiro muito espera, importante. espera, eu percebo, só que a União Europeia é um conjunto de 27 países e não Sim, pode tomar, e não pode a União Europeia tomar uma decisão dessas, que tem repercussões políticas, se todos os Estados-membros, onde a França também faz parte, não se reverem na declaração que a União Europeia eventualmente faria sobre a Moçambique. E provavelmente, sabes porque é que não houve então a tal reação, obviamente, como tu querias? Precisamente porque no seio dos 27, porque a União Europeia não é um país, são 27 países, é um conjunto de países, nem sequer é um conjunto de Estados, nem é uma federação de Estados, é mesmo uma união com 27 países totalmente soberanos, onde todos têm que estar de acordo. Portanto, a União Europeia não podia pôr cá fora, provavelmente, e não pôs precisamente por isso. Já diferente é Portugal. Portugal sozinho podia. Isso é sim, diferente. A sim, União mas Europeia mesmo Portugal tem que sozinho, consolidar. mas Portugal sozinho não tem tomado posições que o favoreçam aos Portugal olhos dos poderia. moçambicanos. A União Aos olhos Europeia dos tem que moçambicanos, consultar. também Portugal tem falhado. Aliás, vê-se claramente a atitude do senhor António Costa neste momento, não é? Ele praticamente nunca se pronunciou sobre Moçambique. Houve aqueles massacres todos para a população, reparam, foram mortas 361 pessoas nas manifestações e, de acordo com a ONGD, a plataforma Decide, e nunca houve uma condenação da boca do senhor António Mas Costa. Não O ouvi, António não Costa ouvi, agora lá não está. ouvi.
não Mas ouvi ele O falar, não António Costa agora ouvimos. está numa posição que lá está. Mas justamente nessa posição ele não foi capaz de se pronunciar, mas pronunciou sobre Não a foi capaz Geórgia, porque pronunciou provavelmente, sobre a Geórgia, pronunciou sobre Gaza, pronunciou sobre Venezuela, mas sobre Moçambique não abriu a boca. ó Eu Delmar, gostava de saber porquê. mas ó Porque Delmar, porque se provavelmente, um democrata tem que se pronunciar sobre violações de liberdade de expressão, Sendo que, liberdade de Delmar, consciência também há aqui e, outro e, grande ausente e, que é a CPLP, né? A CPLP também. mas a CPLP eu não espero absolutamente nada da CPLP. Se perguntarem a muitos moçambicanos, não sabem o que é a CPLP. Não sabem. E em Portugal eu já provei com inquéritos que eu fiz, com pessoas que têm até nível universitário e que não sabem o que é CPLP, porque nunca ouviram falar, porque na televisão portuguesa fala-se da CPLP. Só, Só quem vê a RTP África é que sabe que existe. é é verdade. verdade. Sim, É. mas o Renato tem razão. No Se há Brasil, a gente não organiza... sabe que somos lusófonos. Não, se há Na organização que CPLP também. também não sabe. Não, se o Renato nisso tem razão, se há organização que também devia ter pronunciado desde logo, é a CPLP. Sim, sim, mas sob Cabo Delgado eles também tinham estado ausentes, portanto, e continuam. Mas Ademar, Não me admira, não me você não admira acha muito agora. que você não acha que não tem que esperar nada da antiga metrópole? Ah, por Não, exemplo, infelizmente, não, eu vou-lhe ser sincero, é assim, pode lhe eu ser um acho, caso não, afetivo em não, particular, né? não, Mas não, enquanto repare, não, nações, olha, existe uma ligação muito forte É, de Moçambique, de Angola, da é, Guiné e de Cabo Verde e de São Tomé com Portugal. Isso é verdade. nunca ninguém Ninguém. vai conseguir destruir essa ligação. Ó Para Cídio, além disso, também pode somar a isso o Brasil. O Brasil sim, também, nós contamos muito com o Brasil, sim, porque para nós, tanto Portugal como o Brasil, são mais-valias. então. Isso Ó aí não há Cídio, dúvida nenhuma. Portanto, é, encaramos. Vocês ó, estão, em termos de desenvolvimento, em termos até, portanto, recorremos. São portas que se abriram, enfim, depois de alguns anos complicados nas relações bilaterais, trilaterais, em Moçambique com Portugal, tiveram relações tensas durante algum tempo, porque havia pessoas que queriam o corte total, enfim, na ligação com Portugal. O Brasil era também visto como, enfim, como um país de burgueses, não é? Que, enfim, que não eram portugueses, mas eram burgueses, pronto. Tinham hábitos, enfim, que não alinhavam muito com aquilo que se defendia durante os anos do socialismo científico, não há dúvida. E eu sou testemunho disso porque Quelimano, a cidade onde eu nasci, era considerado o segundo Brasil. Era uma cidade da mestiçagem, em que gostavam muito da música brasileira, era o Martim da Vila, era o Roberto Carlos, era o Nelson Ned, era o Lindomar Castilho, etc. E era isso que era consumido ali, quer dizer, e as pessoas cresceram, enfim, gostando do Benfica, do Sporting, do é Belenenses, do verdade. Atlético, etc. É, E ouviam música brasileira e os fados, etc. E havia essa ligação. Para além disso, depois, o que é que sobrou? Depois começou-se a pensar muito na formação das novas gerações. Em Moçambique não havia tantas universidades como há hoje, e a maioria dos estudantes bem-sucedidos que nós temos hoje como dirigentes, etc., formaram-se em Portugal foi. e alguns no Foi Brasil. e é. E hoje há muita gente a ir estudar no Brasil e a estudar em Portugal, É em verdade. Coimbra, no Porto, em Lisboa. Lisboa, eh, é verdade. sim, fazer doutoramentos, Sim, mestrados, sim, etc. sim, sim. Não é? Eu trabalho E numa isso são instituição de ensino mais-valias. superior e Esta, isto é co- rigorosamente esta verdade. Sim, esta cooperação é É, fundamental, é fundamental, não não é? há E esse. ninguém vai conseguir destruir isso. Não, é verdade. Ó, Cídio, eu tive o ano passado em São Tomé e Príncipe
E o que ele está a dizer, eu nunca tinha ido lá, senti exatamente isso. Não há nenhum, mesmo Eu os acho que eu fiz jovens. papel de advogado do diabo Não, aqui. não, mas é que é por isso. Mas Eu é que é entrei para por... atrapalhar uma relação Não, positiva entre não, duas não. nações. Mas é que a tua questão é totalmente legítima, só que é extraordinariamente, eu até digo, espantoso, que eu fiquei espantada, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, porque está tão longe de Portugal e foi há tanto tempo, e ah, os jovens podiam ser os mais antigos, mas são os jovens e os menos, também, aliás, é que a esperança de vida em Moçambique deve ser, deve ser 40 anos, portanto, média, portanto, também não há muitos velhos, mas as pessoas, os jovens são ah, muito, como diz o Delmar, são muito contentes e gostam de Portugal da cultura portuguesa e fazem e querem vir para Portugal trabalhar, estudar. E eu trabalho numa instituição de ensino superior pública na área da saúde. A nossa instituição de ensino superior em Lisboa já formou imensos quadros em várias universidades de todos os países antigas colónicas portuguesas. Continuamos a ter relações e protocolos com todas. Temos imensos estudantes cá de mestrado, doutoramento e licenciatura desses países e nós temos os professores a irem lá, os professores de cá a virem. Portanto, há uma boa relação a esses níveis com as antigas, as colónias, sem ninguém ter esse. Sim, não há Não há, fantasmas. Não há fantasmas. não há, ninguém vê, ninguém olha. Quando eu falamos em Moçambique, ou ninguém nos passa pela cabeça, sim, era uma colónia, não é nada com esse, nem o contrário, tanto que se assim fosse, não queriam vir, não é? Ou não gostavam, ou eram hostis. E pelo contrário, portanto, eu acho que isso não é uma questão, ou pelo menos eu não sinto, e tenho alguma relação até profissional com esses países. Muito bem, meus amigos. Estamos na reta final do nosso debate, aliás, já temos o nosso tempo. Eu queria dar-te a palavra final, Delmar, mas queria dizer uma coisa antes. Eu acho que Sim, sim. percebi o teu tom e foi um debate animado e houve aqui. Eu acho que nós, em última instância, tivemos mais ou menos todos de acordo. Defendemos foi vários lados de uma perspectiva, mas não eram Sim, necessariamente incompatíveis. exato. Eu diria que mais complementares do que incompatíveis. Mas eu queria dizer o seguinte, da minha parte, enfim, será a intervenção de fundo final. Obviamente, como acontece com todos os cidadãos de um qualquer país, isto não é necessariamente, ou melhor, não é apenas relativo a Moçambique, obviamente que os naturais de um país, os cidadãos de um país, sentem mais na pele e no coração e na alma o que se passa nesse país. Isso é uma evidência, não é? Quero dizer o seguinte, mas, dito isto, e como tu sabes, Delmar, já nos conhecemos há muitos anos, eu mais do que um cidadão português, eu não sou moçambicano, mas mais do que um cidadão português, eu assumo como um cidadão lusófono. Ou seja, eu tenho uma genuína, e é mesmo genuína, e tu sabes que é verdade, isto não é apenas uma posição de princípio ou retórica, eu tenho uma genuína preocupação por aquilo que se passa em todo o espaço de língua portuguesa, em todo o espaço lusófono, incluindo, naturalmente, o que se passa em Moçambique. Mas também compreendo que quem é moçambicano e, sobretudo, quem vive em Moçambique sente mais na pele o que se passa em Moçambique. E também compreendo a tua exasperação e a exasperação de muitos moçambicanos perante uma atitude que é, enfim, nós sabemos o que é que se passou, mas vocês têm que ter paciência, isto vai melhorar e esperemos que nas próximas eleições a situação mude. Eu compreendo que esse bater de costas é a posição política, inclusive de Portugal, que vocês ouvem muita gente, não é? Até numa perspectiva bem intencionada. Nós queremos que a situação mude, mas no imediato não é possível mudar, mas vocês têm que ter paciência e vamos ter que esperar pelas próximas eleições. Nas próximas eleições são provavelmente ou necessariamente já será melhor. Eu compreendo que este discurso pode ser exasperante, pode levar à exasperação, porque de facto, sobretudo quem é moçambicano e sobretudo quem vive em Moçambique e que sofre na pele o que se está a passar, já não tem muita paciência para este tipo de discurso.
Isso eu compreendo. Compreendo e respeito e acompanho, enfim, tanto quanto é possível acompanhar de longe essa justa indignação. Era isso que eu queria dizer. Delmar, tens a palavra final, como se fala. Sim, sim, eu só queria dizer o seguinte, eu neste momento, portanto, não havendo nada a fazer em relação ao que se passou nas eleições recentes, desejar que o novo presidente da República, o Daniel Chapo, tenha um mandato de uma pessoa consciente da realidade, que os acordos que ele assinou com a oposição e com o próprio Venâncio Mondlane, que, enfim, tragam frutos que beneficiem todo o povo moçambicano, porque tantos recursos têm sido descobertos em Moçambique e estão a ser explorados e os benefícios não vão certamente para o povo. E, portanto, eu gostaria que ele olhasse para o país real, para a maioria da população. Aliás, depois de anos em que defenderam, enfim, o socialismo científico, os direitos do povo, enfim, a prosperidade, etc., de repente transformaram o país num país do capitalismo selvagem, em que muita gente que não tinha onde cair morto tornou-se multimilionária e, e, enfim, estamos nesse ponto, não é? Agora que realmente apostem no desenvolvimento de Moçambique, acabem por conseguir estancar a corrupção, que a corrupção é uma doença em Moçambique, e alguém para os esquadrões da morte, não é? Que foram eles que mais uma vez, no dia 13 de abril, ontem, balearam um músico, um DJ, portanto. E isto tem acontecido muito em Moçambique, os raptos, enfim, que trazem lucros, enfim, corpos estranhos, que ninguém percebe de onde é que vem, não é? Que alguém enriquece com os raptos, alguém enriquece com esta questão do baleamento das vozes críticas em Moçambique. Isto pare de uma vez por todas, porque é isto que vai ajudar. O fim deste tipo de práticas é que vai ajudar a reconciliar os moçambicanos. Não vai ser só as eleições, porque ninguém garante que estes esquadrões da morte não tenham um comando por trás, alguém muito importante que esteja a ordenar, porque são escolhidos os alvos de forma muito cirúrgica, não é? Primeiro foi Júlio Sistac, que é o senhor que achava que havia constitucionalidade nas eleições provinciais e que era contestado pela própria Frelimo, essa ideia. O autarca da cidade de Nampula, que era da Renamo, o negociador da paz, o Jeremias Pundeca, que também era importante enfim, para o acordo de paz final entre Frelimo e a Renamo, acabou por ser morto. Depois foi as mortes do Djacama e do David Simango, que também deixaram alguma suspeita no ar. Não é por acaso, quando matam tanta gente já começam a suspeitar de tudo e mais alguma coisa, não é? Na Rússia também cai muito pela janela. Sim, sim, sim. Portanto, é isto. Agora, eu espero, sinceramente, que o Daniel Chapo consiga ter um mandato frutífero, não é? Que ajude os moçambicanos, que consiga pacificar o país, mas que justamente consiga também parar os esquadrões da morte. É isto que está a matar qualquer tipo de... Repare bem, balearam ontem este jovem e hoje o presidente fez um comunicado a lamentar e tal, mas isso já é um filme que já se passa de todos os outros anteriores presidentes, que foi assassinado Carlos Cardoso, Joaquim Chissano lamentou. Foi assassinado Macuacua, que era uma pessoa que sabia muito dos movimentos bancários de muita gente importante, né?
Ai, também vieram lamentar. No período do Guebuza também houve assassinatos, também veio lamentar. Mandam flores para o velório, coroa de flores, etc. Mas isso, os moçambicanos já estão fartos de assistir a esse filme, não é? Portanto, eles têm que provar. Depois diz, ai, vamos investigar e tal. Vamos investigar e a investigação nunca chega ao fim. Acabamos por morrer à espera da investigação, pronto. E é isto que tem que mudar, não é? E tem que mostrar, dar provas de que existe boa vontade, existe seriedade e o Daniel Chapo tem tudo para que as coisas corram bem. Eu acreditei durante muito tempo na possibilidade de mudança através do News, que era um indivíduo que não fez parte daquele grupo da velha guarda que esteve na luta pela independência e, portanto, achavam-se os donos do país e acham-se muitos deles. Portanto, poderia haver ali uma mudança de mentalidade e eu acredito que e espero que um dia, eu não sou faccioso, portanto, se nas próximas eleições a Frelimo ganhar, eu tenho esperança que ganhe sem que ninguém venha acusar de ter havido fraude. Era esse o meu sonho. Ou Porque eu seja, ganhe tenho muitos amigos, justamente. justamente, eu tenho muitos amigos importantes dentro da Frelimo que quando converso com eles, eu faço ver claramente que não há nada que me impeça de aceitar um resultado justo. Mas era isso que eu pretendia, que as pessoas, quando vão concorrer para uma eleição, que haja votação e liberdade de escolha e as pessoas no final, depois de contarem os votos, o vencedor seja reconhecido e digam, não, votamos nele. Os outros, eu não votei, mas perdi e aceito que os outros votaram, foram a maioria, portanto eles ganharam. E não haver este discurso de houve fraude, houve mega fraude, houve fraude. Não, ou Portanto, é isto seja, que eu espero. é que É. as pessoas votem no projeto político Sim, sim, exatamente. e no projeto político melhor, que lhes parece que é o que Sem melhor dúvida. acautela Sim, as suas preocupações e os seus interesses e que não há seja o dúvida. mais, pronto, o mais redistributivo da riqueza, Sem dúvida, sem o dúvida. mais justo, mais equitativo, mais que permita, lá está o que está a dizer, que as pessoas mais vulneráveis e mais, com menos direitos e menos com mais Que não podem ser esquecidas. tenham proteção, etc, etc. Sim. E se o projeto político ganhar for o que melhor a cautela, será com certeza umas eleições justas e uma escolha justa, Justas, não é? sem Pronto. dúvida. E isso vai ser bom para Moçambique e nessa Isso altura, chama-se eu, democracia sim, nessa altura eu tenho a certeza que também. estes problemas todos que sucedem agora Livre-arbítrio. esbate-se isto tudo e desaparece, Muito bem, porque as Delmar. pessoas vão Pronto. passar a Olhem, acreditar no Muito sistema. bem. Vamos então eu tenho, terminar com essa nota de eu tenho esperança. mesmo que me despedir. Vamos terminar com essa nota de esperança. Boa noite. Eu acho Boa que, noite, mano. enfim, temos de ter esperança, enfim, no mundo em geral, passa a banalidade, mas eu diria que o grande fator de esperança relativamente a Moçambique são os moçambicanos. Tu és um excelente Sem exemplo dúvida. disso. És um excelente exemplo disso, Delmar. Eu já Bem, te conheço há suficientes anos para poder dizer com toda a convicção. Moçambique tem muita gente boa, muita gente com muito valor, e esse de facto é a grande promessa de um outro futuro para Moçambique. E dito isto, vamos então terminar a nossa sessão. Boa noite e Eh, obrigado. muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite.